Olá, eu sou o professor Rodolfo Corrêa Lima, sou terapeuta holístico, terapeuta integrativo, massoterapeuta, trabalho com várias práticas integrativas complementares em saúde, dentre elas a acupuntura, quiropraxia, massoterapia, liberação miofascial, pedras quentes, uma infinidade de técnicas voltadas para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Nós viemos passando agora por uma série de depoimentos, né, de alunos, ex-alunos e de clientes, falando da importância do SECT no desenvolvimento intelectual e profissional de todos que passaram aqui pela nossa escola. Hoje o SECT está situado aqui em Copacabana, tá, na Avenida Princesa Isabel, no coração aqui de Copacabana. Então temos um lugar privilegiadíssimo, né, próximo à praia, próximo a várias conduções, né, transporte, e nos sentimos muito privilegiados com isso. E por essa razão, o SECT, né, que completou 23 anos de existência, né, como pessoa jurídica, e eu, com 34 anos como terapeuta, venho aqui compartilhar também o meu depoimento. Eu venho aqui abrir o meu anonimato também por conta de como eu entrei, como eu me tornei terapeuta, né? Qual foi o motivo que me trouxe a entrar nesse maravilhoso mundo das terapias holísticas, das terapias integrativas. Então eu vou abrir um pouco a minha história, né? Até porque há um tempo atrás eu havia falado que não iria mais falar sobre como eu entrei nessa área, porque é um tanto constrangedor, né? Até porque eu falo da minha vida pessoal de uma maneira, foi um período muito difícil na minha vida, um desafio muito grande na minha vida. E foi através desse grande desafio que eu me tornei terapeuta. Bom, eu sou o filho caçula de 4 irmãos, sou um temporão, né? Hoje, vivos, meus irmãos, só tenho o mais velho, que é o meu amado irmão Rossi, e eu, né? Os outros 2 irmãos, o segundo e o terceiro irmão, eles já atravessaram o rio, né? Por motivos que não vale a pena eu falar aqui, que o depoimento é meu. E desde pequeno, né, por eu ser o caçula de 4 irmãos homens, né, meu pai, a gente morava em Vigário Geral, num condomínio ali na divisa com o Jardim América, num condomínio que fica ali atrás do Hotel Champion, no início da Dutra, para ficar bem preciso. Então era uma época que o condomínio foi construído numa área que tinham ciganos, né? Os ciganos foram tirados daquela região, construiu-se o condomínio. Naquela época era o condomínio do governo, né? O governo criou, né? Coab, essas coisas assim, esses nomes de habitação. E como meu pai, com 4 filhos, né, adolescentes e um pequenininho, ele, para preservar todo mundo, ele acabou sendo síndico, né, o seu Correia, meu pai. E ele, como síndico, ele, para não deixar as crianças brincarem na rua, estarem sujeitas às maldades que poderiam acontecer, na violência naquela época, ele passou a fazer festas, né? Festa junina, festa isso. E lá em casa, um apartamento grande, meu pai fazia muito na época o tal do hi-fi. Alguém lembra do hi-fi? Cuba Libre. E quando eles faziam aquelas bebidas num panelão, eles botavam num panelão, fazia lá um ponche. E minha chupeta era molhada ali, né? Então eu sempre tive uma tendência a beber, né? Usufruir da bebida que os adultos usufruíam. Enfim, eu tive minha adolescência muito privilegiada, porque meus irmãos não tiveram os benefícios que eu tive. Meu pai teve um progresso maior na vida dele e pôde me dar um estudo melhor do que os meus irmãos tiveram. Eu tive uma oportunidade melhor para isso. E fiz escola técnica, fiz engenharia, só que não terminei o curso de engenharia. E como técnico mecânico, eu fui trabalhar no grupo Gerdau. Jovem, né? Bem jovem.
E no grupo Gerdau, por eu ser muito intenso naquilo que eu faço, eu me destaquei bastante no grupo, na Cozigua, em Santa Cruz, e fui convidado a ser um do grupos do Golden Boys da Cearia, a Cearia onde faz aço. E fiquei 6 meses estudando no Rio Grande do Sul, na usina Rio dos Sinos, né? Eu hospedado em Canoas e ia para essa usina todos os dias. Então, eu era muito bem remunerado, jovem, bonito, né? E o sangue alcoólico ainda correndo nas minhas veias. E confesso a vocês que eu passei 6 meses bêbado, né? Voltei para o Rio de Janeiro, depois continuei trabalhando no Grupo Gerdau em horários de turno, né? Trabalhando de manhã, de tarde ou à noite, cada semana no horário. Me casei, né? E tive uma filha, que é a Ágata, que hoje está com 37 anos, minha filha Ágata. E entrei na sociedade de um boteco, né? Em Vigário Geral, na estrada Vigário Geral, em frente ao condomínio onde eu morava com a minha mãe. E bebi o bar todo, né? E nessa de trabalhar à noite, que eu pegava 8 horas da noite até 6 horas da manhã no bar, né? Nisso eu já tinha saído do grupo Gerdau. Às vezes me falha um pouco a memória, porque o álcool e a droga, ela dá uns apagões, né? Nas memórias, né? Então eu já tinha saído do grupo Gerdau e comecei a trabalhar na sociedade desse botequim. E trabalhando com a sociedade desse botequim, eu tive acesso à cocaína e à maconha, né? Então o bar que eu trabalhava, que era de sociedade, eu era sócio do menino, sócio não, eu prestava serviço, ele me pagava. Usava o horário ocioso do boteco. E acabei tendo um problema muito sério com dependência química. Lógico que não deu muito certo a sociedade, saí da sociedade e eu estava gordo, muito gordo. E alcoólatra, né? Só que não tinha noção do que eu estava doente. E eu lembro, minha filha era pequenininha, a Agatha era pequenininha, eu chegava até a ir com ela para os bares. Pô, minha filha, me desculpa, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava doente. E eu bebia, né? Bebia muito, né? Então, lógico que a mãe dela não queria. Como é que alguém, quem vai conviver com alguém que é tão intenso até no alcoolismo, nas drogas? Então, o acesso que eu tive à cocaína, o acesso que eu tive às drogas me destronou, destruiu totalmente. Eu estava gordo, eu estava com 150 quilos, né? E perdi casamento, né? Não acompanhei a infância da minha filha como deveria como pai. Foi um pai ausente até certo ponto. Até que teve uma noite que eu estava tão louco, tão louco, tão louco, que eu desmaiei. E em volta de mim, eu desmaiei numa praça, numa rua, não sei onde era. E colocaram velas em volta de mim, um prato de farofa. E minha mãe passou e viu aquilo. Quando ela viu, entrou em desespero porque achou que eu estava morto, né? Eu estava todo sujo, todo urinado, defecado, imundo, né? E ela chorando me levou para casa, me deu um banho. No dia seguinte ela me trouxe aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, no Pinel. E no Pinel eu pude ver o quanto que eu estava doente. Aí eu soube que o alcoolismo é uma doença. Aí eu soube que o alcoolismo e as drogas destroem a vida das pessoas. Comecei a entrar nos grupos de alcoólicos anônimos, tive algumas recaídas, né? Porque quase que eu morro. Até que minha mãe conseguiu que a minha tia, lá em São Paulo, né, minha tia Vitória, me acolhesse lá onde ela morava, lá no bairro Santa Cecília. Eu fiquei lá algum período e foi também onde eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos. Então eu fiz lá o curso de quiropraxia, né, com Matheus de Souza, fiz cursos de acupuntura com Irashi Kaneshiro, né, falecidos, ambos estão falecidos. Fiz curso de auriculoterapia, né, fiz curso de acupuntura com vários profissionais da área, né. E quando eu voltei para o Rio, eu já estava me sentindo mais forte, né, e comecei a fazer os cursos de massoterapia até através do meu irmão Roberto Alencar, que foi um grande professor do Senac,
e ele me abriu as portas de massoterapia e acabei sendo também professor do SENAC. Então, fui professor do SENAC de 2000 a 2006, trabalhei no SENAC de Madureira, Riachuelo, tá, Caxias, Nova Iguaçu, até que eu fui coordenador e docente do curso de massoterapia do SENAC Madureira e depois de Duque de Caxias. Isso me trouxe muitos conhecimentos, né, por todos os cursos que eu tinha feito na área. Já estava reabilitado, já tinha conhecimento do Reiki, né, e isso tudo foi me ajudando no meu trabalho de desenvolvimento da minha persona terapêutica. Enfim, chegou um momento que eu dando aula no SENAC de Madureira, eu falei comigo mesmo, por que eu não abro um curso onde eu gostaria de ter estudado? Então, eu comecei a namorar uma menina, né, a mãe do meu filho, do Gabriel Alessander, que tem a mesma idade do SECT, diga-se de passagem, e montamos o SECT em Duque de Caxias. O SECT cresceu, né? Saímos de Caxias, fomos para o Engenho Novo, começamos a trabalhar com programas corporativos, levando qualidade de vida, saúde e bem-estar para as empresas, principalmente do grupo da Petrobras. E a coisa cresceu. Fomos parar na Tijuca cresceu. E viemos para Copacabana, né? Que infelizmente houve um divórcio e houve também uma perda de contratos com a Petrobras por conta do Petrolão, da roubalheira que teve no Petrolão. E eu perdi tudo que eu pude, né? Tudo que eu tinha foi perdido e acabei indo parar em Pedra de Guaratiba e fiquei no período de 2015 até 2019, não, antes de 2015, o tempo me falha assim. E em Pedra de Guaratiba fiquei 5 anos, até que conheci uma menina, ela me trouxe aqui para Copacabana, nesse espaço aqui que é o SECT hoje, eu estou aqui na recepção. E o SECT aqui em Copacabana teve a oportunidade de passar por profundas transformações, junto com transformações pessoais também. Então perdemos todos os contratos corporativos e hoje basicamente a gente só trabalha com os cursos livres aqui em Copacabana. Então o recado que eu quero passar para vocês é que é possível você respirar nos seus sonhos, sabe? É possível você sair de um fundo de poço terrível do qual eu passei. É possível você ter pessoas que te amam por perto para te ajudar a sair de um certo desafio. Então, meus desafios foram grandes. Hoje eu me sinto um homem vivo. Eu procuro envelhecer o mais jovem possível. Hoje tem pessoas maravilhosas ao meu lado. Eu já passei por situações muito complicadas. Tá? Então, a experiência de vida que a gente vem carregando são experiências que a gente procura passar o melhor para que os alunos, quando passam pelo SECT, eles entram por essa porta aqui de entrada e eles entram no maravilhoso mundo das terapias integrativas, onde a gente procura, antes do aluno colocar a mão no outro, ele passa por um processo de cura interna, de autoconhecimento, de despertar de consciência. Então a gente procura trabalhar nos 4 cantos, mental, físico, espiritual e mental, para poder se tornar um terapeuta de excelência no mercado. Eu me transformei, eu não sou mais o homem do que eu era antes, tá? Eu passei por transformações profundas, dolorosas, sabe? Feridas que hoje estão cicatrizadas. Tá? Eu peço perdão todos os dias àquelas pessoas que, através da minha ignorância, né? Por falta de conhecimento, por falta de uma série de coisas que a gente passa quando passa por um processo de doença, como a dependência química, a gente magoa as pessoas, né? Minha mãe sofreu muito comigo. Ela envelheceu aos 40 anos comigo. Imagina o filho caçula, o prodígio, né? Eu sempre fui próspero na minha vida e de repente eu me caio vivendo igual um mendigo, né?
Então, o SECT ele é muito mais do que uma escola. O SECT é um aprendizado muito grande, onde todos nós compartilhamos os nossos desafios, que um ajuda a apoiar o outro, né? Então eu mesmo me senti incentivado a dar o meu próprio depoimento aqui para a escola, para que as pessoas entendam que não é uma escolinha, não é um lugar, é um lugar que você vai se transformar, tenha certeza. Venha estudar com a gente, venha se tratar com a gente, venha conhecer o nosso trabalho, a nossa proposta, venha visitar aqui o nosso espaço terapêutico, nossos ambientes de aprendizagem. A gente tem equipamentos maravilhosos para aprender, para ensinar para os alunos. Então aqui eu passo para vocês esse meu depoimento para o professor Rodolfo, que sou eu, tá? E essa história eu já contei várias vezes, inclusive a gente tem reportagem na revista Isto É, a gente tem reportagem com a Leda Nagli, tem reportagem com a Astrid Fontinelli, tem várias reportagens, porque às vezes a pessoa não acredita que é possível alguém sair de um fundo de poço para ter sucesso na vida. Eu me sinto muito vitorioso, somente pelo fato de eu ter saúde, por eu ter saudável mentalmente. Meu corpo mudou completamente através de boas práticas de alimentação, de respiração, de cuidados, de não se intoxicar. Eu tenho muito privilégio de trabalhar a 100 metros da minha casa e da minha casa eu tenho 150 metros da praia, no lugar onde eu moro e trabalho, onde as pessoas vêm tirar férias. Então, venham aqui conhecer nosso espaço, venha conhecer nossa proposta, visite o nosso site, que é o sect.com.br. Nós temos 2 canais no YouTube, nós temos um canal também no Instagram, no Facebook, onde a gente eu procuro passar para as pessoas o que tem de melhor dentro de nós, o que tem de melhor. Eu procuro, cada dia que eu acordo, abro os olhos, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar vivo. Eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que eu passei. Eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que me tornei. Lógico que eu não sou um ser humano completo, estou em profundas construções. Eu tenho que ter sapiência para lidar com algumas pessoas, eu tenho que ter sapiência para lidar comigo mesmo. Eu peço a Deus que me cure daquilo que eu tenho que ser curado. Tem muitos defeitos, muitos desafios a vencer. Então, o SECT, eu como professor, eu como empresário, eu sei dos desafios de cada um que veio fazer o curso com a gente e conheço a história de cada um. E quando cada um faz o seu depoimento, falando pra gente como foi a passagem dela aqui pelo SECT, eu fico feliz porque eu, sabe, de alguma maneira, eu interferi para o bem para aquela pessoa. Para o bem. A ideia é fazer o bem, não é fazer o mal a ninguém. Aí eu peço que você também, que foi aluno, que foi cliente, que é aluno, queiram dar um depoimento, me mande pelo WhatsApp, que vai ser uma honra colocar no nosso site os depoimentos importantes da nossa vida. Tá bom? Então, fique com Deus. Eu espero ter sido bem claro no que eu falei para vocês e com o coração aberto eu me comunico com muito amor em vocês. Então, namastê, fique com Deus e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Namastê.